Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Bora Trabalhar. É o nosso podcast de carreiras, oportunidades e negócios. Eu sou César Rocha e você sabe, toda semana a gente traz aqui as referências do mercado de trabalho, as consultorias, os conselhos de classe, profissionais e também empresas dos mais diversos segmentos. Hoje eu estou recebendo aqui uma escola de educação infantil com uma proposta de formação plena, formação global da criança dos 0 aos 6 anos de idade. E com aquela questão muito bem fundamentada, aquela crítica ao uso de telas, elas não usam telas, elas vão focada numa questão de relacionamento. Então, para você que quer, de fato, conhecer um pouco mais sobre educação infantil, você que está pensando em entrar na área da pedagogia, você que tem desejo em ser um profissional de educação, ouça essa entrevista, conheça essa abordagem que a gente está trazendo aqui para você hoje, que eu posso garantir que vai fazer uma grande diferença na sua decisão. E no mais, você já sabe, você chato mais uma vez, o triplo C, curta, comenta e compartilha, que vocês vão fazer um gordinho feliz. Então hoje estou aqui com a creche escola Minimi. Estou recebendo as sócias proprietárias, né? Estou aqui com a Diana e com a Laila. Muito obrigada pelo convite. A gente está aqui. Prazer. Sejam muito bem-vindas. E gostaria de saber, primeiramente, de você, Laila, como surgiu essa ideia de montar uma escola de educação infantil com o formato que vocês formaram? Bom, eu e a Di somos amigas de infância, né? Então a gente brinca que a Minimi começou quando a gente tinha 3 anos de idade brincando de escolinha. É claro, brincadeiras à parte, eu sou publicitária de formação, sempre trabalhei com o mercado internacional, a Diana é psicóloga de formação, sempre trabalhou com RH de multinacional. Até que a Di teve o filho mais velho dela, que está completando 12 anos hoje, né, Diana? Tem 12 anos, né? 12 anos, a gente realmente olhou e falou, olha, acho que cabe a gente colocar essa ideia para frente, quando a Diana estava buscando escola para o filho dela. Quer contar um pouquinho, Di? E aí foi muita gente se colocando no lugar desse cliente, né? Daquela dor de quem está procurando, a dor da busca, né? A dor do cliente, como a gente fala no meio, né? Então, a gente está procurando, eu estou procurando uma creche para o meu filho lá, ela como Dinda dele, então também com essa preocupação de onde, né, vai ser esse local mais adequado para um bebê tão pequeno. E a gente viu que tinha um gap enorme no mercado de educação infantil, em especial nesses primeiros anos, né, de bebê mesmo, para trazer, como você falou, essa proposta de uma educação plena, uma educação global que vai além da assistência, que não exclui a assistência, nem diminui, porque a criança pequena precisa da assistência também, como a Laila falou no início, é o educar e o cuidar, que é uma base da primeira infância, da educação infantil, mas a gente sentia falta no mercado de ter a parte do educar mais elaborado também, uma proposta mais robusta, com uma visão mais de excelência para a criança pequena, que a gente vê em crianças maiores, ensino fundamental 1, 2, as escolas trazem uma proposta pedagógica também com excelência, mas na educação infantil, não. Não tanto. Então, foi muito com esse gap que a gente viu, opa, tem um espaço, né, para que a gente possa trazer uma educação infantil diferenciada, que respeite mesmo o potencial dessa criança pequena. A gente começou a ver as escolas e pensar, puxa, parecem as escolas que eu estudei quando eu era criança, né? Então, será que não tem nada diferente hoje para essa criança, que não é a mesma criança que eu fui, né? Para esse bebê, que é tá ali dentro de um desenvolvimento que não existe em outra fase, né, na vida humana. Então, dentro desses primeiros anos de vida, né, a gente sabe que existe uma neuroplasticidade que é uma janela de oportunidade que não tem em outro momento, né? Então, não tem nada que realmente seja mais específico para essa faixa etária, que tenha alguma coisa diferente. E aí a gente mergulhou muito numa busca muito profunda por essas boas práticas relacionadas a isso no mundo todo, né? A gente extrapolou até a visão de Rio de Janeiro, de Brasil. A gente começou a buscar, até fora do Brasil, o que tinha realmente de metodologias, de propostas interessantes que a gente pudesse adaptar e trazer para cá, para a nossa realidade brasileira, né? E um lugar que chamou muita atenção nessa pesquisa da gente foi Reggio Emília. Então, dentro de toda essa visão de empreendedorismo, né, a primeira coisa que a gente pensou em fazer é, bom, se isso aí, a gente está vendo que, né, a gente, enquanto cliente, está pensando que tem uma falta, que tem a dor, né, que a Diana estava falando,
que a gente tem que fazer a partir de agora? É pesquisar. Né? Se a gente quer abrir alguma coisa, a gente tem que realmente botar um planejamento muito forte para conseguir que a gente não caia naquela estatística do Sebrae de fechar nos 2, 3 primeiros anos. Então, a gente ficou muito tempo realmente planejando, a gente ficou muito tempo pesquisando. E essa cidade do interior da Itália, hoje, é uma cidade que é referência para o mundo todo. Reggio Emília, eles mostram muito como essa escola da primeira infância é fundamental. Essa escola da primeira infância tem mais conhecimento sendo processado ali do que numa pós-graduação. Então, muitas vezes aquilo ali é muito desvalorizado, né? Até dentro de mercado de trabalho, se a gente está falando de professores. Né? A visão, muitas vezes, é que quem está na educação infantil não é tão bom quanto quem está fora da educação infantil. Isso o mercado mostra, os preconceito, salários são né? diferentes. Os salários são diferentes e tudo. O professor de educação infantil, né, é menor do que de uma professora de ensino médio ou fundamental. Exatamente. E Reggio Emília mostra muito que essa fase não é uma fase anterior ao que importa. Não é uma fase que prepara para a fase que importa. Não é isso, é muito além. É a fase que mais importa. Né? É uma fase que é fundamental para tudo da vida adulta. Né? E Reggio Emília mostra muito isso. E Fato. a gente resolveu trazer para cá essa visão de educação infantil. Né? Uma visão que não se restringe ao cuidar do bebê. Como a Diana estava falando, o cuidado tinham escolinhas que eram as escolinhas, né? Que tinham enfermeiras que poderiam cuidar, que tinham aquele olhar muito de monitoramento apenas. De ter assistência, de ter um monitoramento, o bebê bem alimentado, o bebê bem limpo, mas a gente pode ir além. O bebê não precisa só disso, ele precisa disso também, claro. Sim. Mas a gente pode ir além. Também, né? Sim, claro. A Emília colocou na prática, inspirou o mundo, mas a neurociência comprova isso, né? Sim. 6 anos. Bom, deixa eu fazer uma pergunta para vocês de caráter até contextual. Nesse mundo que a gente está tendo, que a gente está vivendo, todo mundo quer o mais fácil. Então a criança está pedindo muito, está perguntando muito, a mãe quer fazer alguma coisa, o pai quer estudar ou trabalhar, põe o celular na mão da criança que ela vai ficar quietinha, né? Estamos vivendo esse mundo hoje do comodismo e do quanto mais fácil, melhor, sem levar em consideração as consequências. E o que acontece? Como que vocês se comunicam hoje com o pai, com a mãe, que já está, pode-se dizer, aculturado dessa forma, a tentar mostrar para eles os males que essas telas provocam? Porque eu observo, tenho uma filha de 8 anos, desde os 5 que ela fica pedindo o celular. Não, filha, você vai, com o dia que você comprar, se estiver trabalhando, você vai comprar e vai ter. Só que na turminha dela, todo mundo tem. E a gente observa, qualquer lugar que você vai, supermercado, clínica, tá todo mundo assim, o tempo todo. E assim, crianças que muito mal andam, já estão ali no celular. Isso eu vejo um futuro nada positivo em relação a isso, para dizer o mínimo. E eu gostaria de saber de vocês, como que vocês passam essa mensagem para essas famílias? Vou até pegar uma frase que você falou, que eu achei ótima, que essa pergunta é muito boa, né? E a gente adora falar sobre isso, que é uma causa que a gente defende também. Os pais dão um celular para que a criança fique quietinha. Em primeiro lugar, a criança não é quietinha. A criança faz barulho, a criança se movimenta. Então, é o primeiro ponto, assim, eu tenho uma criança, vou sair com a minha criança, a criança precisa ser criança. É claro, não estou falando extrapolar o limite da criança que foi mal educada numa situação. Não é isso, mas esperar que a criança vai ficar o tempo inteiro parada, quieta, sem falar, isso não é criança. Isso não faz parte real. da infância. Não tem saúde, Exatamente. né? Não é para ser, né? A gente não tem que tolir a criança nesse lugar. Então, essa expectativa de que eu quero que minha criança fique quieta e por isso eu vou dar o celular, já por premissa já é errado. Porque está no outro lugar, né? A gente não permite que a criança ali seja realmente criança. E essa preocupação, assim, o que está gerando, né, a causa e o efeito do celular nessa sociedade, que com certeza o que você falou, e hoje tem muitos estudos, e esses estudos estão rápidos, assim, eu estou achando, e rápido porque os efeitos estão se mostrando negativamente muito rápido, né? A gente, em 2 anos, já vê os efeitos do celular na criança que começou a usar com 1 ano, com 2 anos, é rápido ver. Tem livros hoje que já estão muito falados, Geração Ansiosa, que é um livro que está hoje muito falado, ainda bem, né, que tem muito especialista trazendo esse assunto,
E ontem eu estava falando com a Laila até de uma especialista, a doutora Vanessa Cavalieri, não sei se você já ouviu falar. Sim. Que está colocando muito esse ponto, até no lugar jurídico mesmo, né, dos malefícios do celular. E eu estava ouvindo agora, essa semana, no podcast dela, e ela falando, olha, eu vejo que no futuro... Não no futuro tão próximo, mas no futuro, as pessoas vão conversar sobre os efeitos do celular de uma maneira muito espantosa. Que nem a gente fala hoje. Você sabia que antigamente as pessoas fumavam no avião? Fumavam no avião, é impossível. E daqui a vários anos, pode ser que você fale, você sabia que lá no ano 2020, crianças de 8 anos usavam celular? Deixa eu contar uma coisinha. Porque os efeitos já vão estar muito graves ali, muito claros, né? E aí, só pra gente falar como é que a gente trabalha com esse olhar, pra gente não perder essa linha, assim, os pais, eles têm uma dificuldade hoje. Eu tenho um filho também de 9 e um dia tá fazendo 12 hoje. Então, todos os amigos têm celular e ele ganhou o celular agora, porque a gente combinou que criança não tem celular. Então, com 12, ele teria celular. E só que eu vejo muitas famílias, muitos pais, que têm até um certo medo mesmo de colocar essa causa para o filho. Mas eu vou comprar essa briga. Cara, vai. Mas ele vai ser o único que não vai ter o celular. Sim, se você acredita nisso, você entende as consequências. Sim, e se a criança, ela entende, né? Quando a gente fala nesse nosso olhar de valorizar e de apresentar uma educação de excelência para a primeira infância, é porque a gente respeita a criança. A gente sabe que a gente pode propor para ela atividades e olhares, conceitos desafiadores, porque eles são muito capazes de entender. Assim como a criança de 8, ou a sua de 5, que você no início estava falando, né, os argumentos, eles são capazes de entender os malefícios que causam. É claro que ela não vai parar de pedir por isso, mas com o meu filho, por exemplo, fazendo uma experiência própria, pessoal, eu fiquei mostrando para ele esse tempo todo os efeitos negativos que o celular traz na criança. Eu explicava para ele, por que você não vai ter celular agora? Eu entendo, né, os seus amigos estão lá trocando WhatsApp, você não tá, mas os seus ganhos em relação a não ter isso agora, que vai ter por resto da vida, né? A gente fica aprisionado hoje no celular, muito mais do que a gente queria. Nesse momento, o que você ganha não tendo, né? O que você perde tendo? Então, apresentar para a criança, claro, conforme a faixa etária. Uma criança de 5, você não vai apresentar efeitos médicos, né? Mas a gente vai apresentando outras formas, apresentando também outras soluções. Porque uma coisa é falar, tira o celular aqui no restaurante, quero que você fique quieta no celular, com uma criança, no restaurante, mas eu não vou te dar o celular. Você vai dar o quê para ela também? Uma criança pequena? Vamos propor uma atividade, uma brincadeira, leva um jogo, uma tinta para ela desenhar, né? Um lápis para desenhar também. Eu tenho que tirar a criança pequena. Vou tirar o celular, tirar a tela, mas eu vou apresentar outra coisa, que é muito legal também para essa criança, né? Perfeito. E o que a gente vê, assim, até em ordem prática lá na escola, a gente já teve alguns exemplos de crianças que a gente via que estavam com dificuldades de concentração, que estavam mais dispersas, que... né, na hora de sentar para fazer alguma atividade, era mais difícil para ela. E quando a gente ia conversar com a família falava que, não, realmente, ela tem muitas horas de tela por dia. Quando a gente propunha para essa família, para elas reduzirem esse tempo de tela por dia, era quase que imediato. A gente via que essa criança mudava de comportamento. É muito palpável a gente ver isso, né? Não é só a recomendação de organização de pediatras que a gente vê muito hoje. Gente, é real. A gente vê que é muito palpável, imediato, né, esse efeito. E muito rápido, né? Muito rápido. E, agora, quando a gente fala para uma criança, olha, você não pode ficar com tela, mas se eu estou com o meu celular na mesa do restaurante, a criança aprende com o exemplo. Qual é o exemplo que eu estou dando? Né? Então, a gente também tem que se policiar com relação a isso. A criança quer atenção. Ela está no celular porque ali ela consegue criar, né, dentro da cabeça dela, mecanismos até químicos dentro de cérebros, de dopamina, de endorfina, dessas coisas todas, que vão fazer com que ela tenha a mesma sensação do prazer que ela tem quando ela está interagindo. São as conexões neurais que ela tem que ter. Então, a gente tem aí uma criança que precisa dessa atenção. Então, se eu estou no celular, fica mais difícil para ela, claro. Poucas pessoas sabem, né? Eu acredito que vocês já tenham reparado isso. Nos adultos também os efeitos não demoram, não. Se você está no trânsito, você vê que o sinal abre e os carros continuam ali. Parece que está todo mundo gostando de ficar parado. E, assim, perda cognitiva, perda de percepção. Assim, a gente hoje tem uma sociedade de pessoas monossilábicas, que sim, sei... Assim, a capacidade de formatar o argumento, de criar respostas, o tempo médio está demorando muito.
Pessoas estão levando 1 minuto para formar uma frase. E vocês fazem um trabalho diferenciado em cima disso, focado naquela questão do desenvolvimento pleno, né? Exatamente. Relacionamento a gente sabe que é para a vida toda. Você vai precisar de relacionamento para fazer amizade, para paquerar, para conseguir colocação no mercado de trabalho. E isso você vai precisar a vida toda. Com né? certeza. Como que vocês trabalham isso nessas crianças? A educação infantil, a parte de relacional é fundamental, né? Assim, a gente constrói quem a gente é naqueles primeiros anos de vida, toda a nossa base comportamental está sendo feita ali. E hoje, né, a gente sabe que o Banco Mundial mesmo fala que as soft skills são mais importantes do que as habilidades técnicas, muitas vezes. A habilidade técnica pode fazer você ser recrutada. A Diana, que é de RH, fala muito disso. Mas o que vai te manter lá é a habilidade relacional. E você aprende, né? Habilidade técnica, Sim. você pode aprender. Você pode aprender. É muito mais difícil você aprender a habilidade relacional, ainda mais depois desses primeiros anos de vida. Né? Então, é ali que a gente está se construindo quem a gente é. Então, quando você dá para essa criança oportunidades, você cria contextos em que ela se relacione com os pares, com os objetos da escola, com os adultos da escola, com o verde da escola, com a natureza da escola, com tudo que está ali dentro. Claro, isso a gente está falando do ambiente escolar, mas também tem que ser extrapolado, né? Quando a gente dá essa oportunidade de criar esses contextos para que a gente promova essa interação, a gente está fazendo com que ela construa habilidades de como é que eu resolvo um conflito, né? Como é que eu me coloco dentro do grupo, como é que eu consigo fazer com que as pessoas me ouçam, como é que eu aprendo a ouvir também, né? Então, é fundamental a gente ter isso dentro da educação infantil. E essa é a principal função que a gente tem ali. A todo momento a gente está trabalhando isso com as crianças. A todo momento a gente está... Você quer aquilo ali? Então vamos lá, a gente consegue ir ali. Você não precisa empurrar o seu coleguinha. Você pode ir ali e falar. Quando a gente está trabalhando isso dentro de uma educação infantil, a gente está trabalhando soft skills, né, que são as habilidades fundamentais aí para tudo na vida. Sim. Então, é muito claro. O ser humano é um ser social. Então, a gente precisa disso. A gente precisa se relacionar. Isso aí é inato a gente. E a gente tem que trabalhar isso na primeira infância. Não é que a pessoa que não teve isso bem desenvolvido na primeira infância não possa vir a desenvolver, mas vai ser muito mais difícil. Nessa primeira infância, a gente acredita piamente, uma frase que diz que a infância é o chão que a gente caminha a vida inteira. Sim. E é mesmo, né? Então, se a criança, como a Laila falou, tem todas as oportunidades direcionadas por um adulto preparado para aquilo, de apresentar para a criança como é que é viver em sociedade, que aí tem a parte boa e a parte ruim, né? Porque o relacionar não são só flores, né? Tem conflito, tem que se colocar numa situação difícil, né? Posicionar diferente do meu amiguinho, que são coisas que a gente vive na vida adulta, no nível de vida adulta, né? Mas não é mais importante do que o que a criança vive na relação dela ali, na disputa por um brinquedo, é o que ela vive ali. Então, é tão importante quanto, né? E a gente ensinar essa criança como é que ela faz, como é que ela conduz e ouvir o que ela diz, ela está com a base pronta para que ela possa se relacionar de maneira saudável e efetiva, se posicionando e sabendo se colocar, respeitando o outro. Enfim, uma sociedade mais empática mesmo, né? Sim. E até para ela ter mais habilidades cognitivas também, né? As habilidades técnicas vão ser muito mais facilmente aprendidas por uma pessoa que sabe se relacionar melhor, que sabe se colocar melhor, que sabe ouvir. É mais fácil de você aprender a habilidade técnica. Sim. E um outro aspecto que a gente trabalha muito na Minimi, que tem a ver com essa questão de entender os skills da criança, que aí entra no técnico também, é a gente valorizar a área de conhecimento que a criança mais tem habilidade. Então, a gente trabalha com uma proposta de aulas especializadas. Então, tem uma aula de música com professor de música, uma aula de ciências com um biólogo, né? E aí, sim, vai. Então, a gente observa ao longo do tempo da criança na Minimi qual é a área que ela mais gosta, qual é aquela atividade que ela tem mais habilidade mesmo. Sim. E ela tem uma aula mais por semana, a partir dos últimos 2 anos da educação infantil, focada naquela aula que ela mais tem habilidade. Então, diferente do que a gente viveu, que ela trouxe o exemplo, essa escola é que nem é minha, que eu estudei há décadas atrás, né? A gente trabalha com uma visão diferente de aula particular, que a criança é ótima em ciências e é péssima em matemática. Aí a cultura educacional falava o quê? Foca para estudar matemática, que é onde você não é bom, mas é ciências que é a minha habilidade.
Talvez aquela criança Era seja uma ignorada. cientista, quando crescer, fica mediana, né? Ela fica mediana na matemática, porque não é o talento dela, e fica mediana naquilo que é o talento dela. Então, a gente ajuda também a criança identificar onde ela tem mais habilidade e ela entender que não é boa em tudo. O que quando a gente pega uma geração hoje, então, jovem, Nossa, super. eles acham que são bons em tudo. Ou que é absurdo você falar que eu não entreguei bem isso, você não entregou mesmo. Você tem que Sim. aprender, tem que desenvolver. E tem uma dificuldade enorme, né? Quando a gente falou dessa sociedade, a geração hoje, de entender que sim, cara, vai ter que aprender. Você não chegou aqui sabendo. Isso tem muito a ver com a teoria das múltiplas inteligências lá de Harvard, né? Ninguém é bom em tudo. A gente tem uma tendência maior para um lado e os Estados Unidos explora muito bem isso. Também é uma outra inspiração muito forte que a gente tem, né? De escolas lá americanas. Sim. Que a gente sabe que eles são os maiores produtores de conhecimento do mundo e não é à toa. É porque eles conseguem fazer com que aquela pessoa explore de uma forma muito positiva as maiores potencialidades dela. E dessa forma, até os gaps, até as dificuldades vão ser melhor trabalhadas também. Uma pessoa muito mais segura, uma pessoa que se conhece muito melhor, vai saber trabalhar o gap muito melhor. Então, eu tenho dificuldade em matemática e sou muito bom em ciências, como a Di estava falando. Se você foca na matemática, você acaba tendo uma pessoa que vai ser mediana em tudo, porque ela nunca vai ser a melhor em matemática, que não é a grande habilidade dela, e está tudo bem, né? Ninguém é bom em tudo, é isso. E ciências, que seria uma habilidade excelente para ela se desenvolver, e talvez ela fosse uma pessoa muito com um potencial muito grande para ser uma grande cientista, ela não vai desenvolver aquilo. E quando a gente foca em ciências, não é que a matemática vai ficar de lado. Quando a gente foca em ciências, quer dizer que ela vai ter muito mais potencial para trabalhar a matemática também. Sim, é focar uma, não é negligenciar a outra. Não. E se a gente trabalha talento, a gente desenvolve gap. É Com muito mais certeza. fácil desenvolver Sim. o que eu não sou tão boa se eu tenho confiança e reconheço aquilo que eu sou muito boa. Como é que o que é muito bom em mim me ajuda a desenvolver o que não é tão bom em mim, né? Uma outra questão, forma não funciona, né? uma questão de caráter relacional. A gente está vivendo hoje uma sociedade com aquela questão também da autoafirmação o tempo todo. Tá ficando chato, não sei para você, mas para mim já deu. E a gente vê isso em todas as classes sociais, sem exceção. Você pode pegar da escola pública a escola com o maior ticket na rede privada, que você vai observar isso. E existe uma experiência no Japão que eu achei muito interessante. Independentemente do poder aquisitivo da família, na escola, todos entrarão com o mesmo material. Você pode ter a melhor marca de caderno, mas você vai levar caderno. Você não vai levar nada eletrônico, você não vai levar absolutamente nada, para que você comece a explorar conflitos, suas potencialidades como pessoa, para que você entenda como lidar com frustração desde muito cedo, para que você aprenda a administrar o seu próprio tédio. Então, elimina-se distrações e estimula-se as crianças desde muito cedo a explorar o convívio com ela própria. E isso é muito comum. Depois, tem um artigo fantástico sobre isso, que mostra que em países onde você tem uma maior longevidade, as pessoas são estimuladas desde cedo para lidar com solidão. Porque você não sabe se você vai ter companhia na sua velhice. Então, é uma forma de você ter maior qualidade de vida, desde cedo você lidar com situações onde você estará sozinho ou sozinha. E, assim, esse tipo de coisa, qual a visão da Minimi em relação a essas questões do autoconhecimento? Vou deixar em aberto. Diana, quer falar sobre isso? Podemos ir nos complementando aqui nesse sentido, né? Até quando você traz a parte de novo, de telas, né, que veio, as crianças, enfim, a geração que ficam o tempo todo no elevador. Eu estou sozinha no elevador. Você pega o celular. Né? Então, a tela é um dificultador enorme para que você não se veja você só, que você não lide até com tédio, não tem o que fazer agora, e você não precisa olhar para você, né? Poxa, aconteceu uma coisa que eu estou muito chateada. Deixa eu ver no Instagram quem é que tá feliz lá. Deixa eu trabalhar o que tá hoje chateado tudo é ostentação, tudo. E aí esse momento de você estar com você, como é que é estar comigo? Como é que é lidar comigo, com as minhas tristezas e frustrações e tudo que vem também, que faz parte da vida humana? Como você colocou, é uma distração que me impede que eu viva a dor, que a gente vive a depressão. A gente nunca teve uma fase, né,
época de uma geração que nunca tomou-se tantos remédios Ansiolíticos. Antidepressivos, ansiolíticos na história, como está agora, nunca foi tão fácil ter. Né? A gente conversa com um grupo de jovens, está com Rivotril na bolsa como se fosse Novalgina. Loucura. Né? E a gente nunca teve um índice tão grande de crianças e adolescentes com depressão diagnosticada e com suicídio. É verdade. Então, você vem junto. Né? Talvez porque é uma geração que você não precisa lidar com a sua dor, que tem um remédio ali, é muito fácil. Tem falta de não, né? Essa dificuldade de lidar com a frustração. O tédio é fundamental e isso aí já vem há bastante tempo sendo mostrado. Né? Existe o ócio criativo, acho que foi um livro que teve em voga durante muito tempo e já tem talvez 25, 30 anos, talvez. Então, já tem bastante tempo que se fala sobre isso, da importância de você ficar com você mesmo. Né? Para você criar, para você pensar em coisas positivas e negativas, né? Você lidar com a sua frustração, você lidar com quem você é. Né? Isso é fundamental. A gente já vem... Autoconhecimento, né? A gente já vem vendo isso já há muitos anos. Né? E eu acho que nunca foi tão negligenciado. Você tem toda a razão. Porque hoje, pelo celular, eu acho que a tela é um grande companheiro que te tira o tédio. Então, você não tem tempo de você ficar com você mesmo, porque você pega o telefone. Quando você está com o telefone, você não está mais sozinho. Você está ali com outras pessoas, você está vendo outras vidas, você está se distraindo, e aí é endorfina no cérebro. É o miojo da mente, né? É isso. E na escola, como é um espaço de coletivo... Né? Assim, a gente tem ali um grupo de crianças que estão fazendo uma atividade com Lego. Pode ter uma criança que não está afim de fazer atividade com Lego. Ela queria fazer uma outra coisa, queria sair para o parque e correr. Então, ela não pode sair para o parque e correr aquela hora, porque ela tem uma atividade em coletivo. Claro, estou falando de uma criança saudável, numa condição saudável. Né? Ali ela ficou com tédio. Não estou afim de fazer aquilo, eu quero fazer outra coisa. Posso ir agora fazer outra coisa? Não. A gente tem um trabalho em grupo. Você pode sentar e ver o pessoal fazendo, tá tudo bem. Mas eu tô com tédio aqui. É isso. A gente vai ter tédio. Né? Como é que a gente lida com isso? Que bom que tem. Momento? Que bom que tem, né? Como é que a gente pode trabalhar com isso? Então, o dia a dia, né? É muito nesse lugar, assim. Eu não posso fazer o que eu quero agora que eu quero, né? O que você estava falando também de material, né? Da uniformização de material, de você ter padronização desse tipo de coisa, né? Para você não ter ostentação, para você não ter essas diferenças todas sendo muito postas. Isso tem um lado positivo, que você acaba focando em outras coisas, você acaba tendo realmente uma possibilidade de você não ter distrações ali, mas tem um lado também que o mundo é diferente. Sim, né? sim. Então, tudo bem se você não tem o tênis da última moda e que teu amigo tem. Mas eu não quero dizer que todos então... devam ser iguais na questão do poder aquisitivo. Longe de mim ser um socialista. Agora, a questão é que você possa ter o tênis que custe 10 salários e o outro possa ter um que chute. Mas os dois têm tênis. Agora, a questão da aula em si, a questão do convívio, não é em cima do que o outro trouxe. É que o outro, por exemplo, não trouxe um ursinho, ou outro não trouxe um carrinho de controle remoto. Não, vocês vão fazer atividade física. Vocês vão comer, vocês vão recortar, vocês vão usar régua, compasso. É isso. Com certeza, com certeza. Assim, são as distrações. Sim. Né? Você ter dentro da escola atividades que possam realmente beneficiar esse desenvolvimento integral de uma forma muito, muito focada. Né? Com pessoas que saibam fazer isso, com profissionais ali que estejam realmente fazendo com que as oportunidades de pesquisa dessa criança, que criança é um grande pesquisador, elas estão o tempo todo levantando hipóteses, testando hipóteses e vendo o resultado desses testes e aprendendo com isso. E isso é a metodologia científica que a gente usa no mundo adulto. Né? Então, a criança usa isso, desde muito cedo a gente usa isso. Um bebê, quando bota alguma coisa na boca, está pesquisando, está levantando uma hipótese, está testando e está aprendendo com esses testes. E quando você tem um adulto que permite que essa criança faça isso de uma maneira saudável, que ela consiga fazer isso de uma maneira orientada, de uma maneira que vá fazer com que realmente esses testes levem ela ao aprendizado, para isso acontecer, realmente a gente tem que ter o material adequado. Não pode ser qualquer um. Né? Não pode ser o que a criança trouxe de casa só. Né? Pode ser que tenha uma pesquisa relacionada ao que ela vai trazer de casa? Pode. Mas são materiais muito orientados e dirigidos, né, por um profissional que tem ali uma intencionalidade dentro de um planejamento, que sabe muito bem fazer aquilo ali. Quando a gente fala de educação infantil, muitas vezes a gente acaba não pensando nisso.
né? Que o professor ali tem um papel muito, muito importante. Muitas vezes bota só uns brinquedinhos e deixa a criança ali colorindo. Ou, não, vai muito além. Não é isso. A educação infantil são contextos, são atividades que exploram ali todo um potencial lúdico de aprendizado que é fundamental na primeira infância e que tem muito conhecimento por trás, sim. Isso aí a gente vê muito lá na escola. É uma coisa que eu reparo hoje em dia é que no sistema educacional atual, que muito se fala em que ter um lugar para a criança ficar enquanto os pais podem trabalhar. Ter um local onde a criança e até mesmo o jovem possam ficar para não se misturar com criminalidade e não aprender o que não deve. No entanto, essas horas muitas vezes são ociosas, entediosas e muitas vezes improdutivas. A gente vê que vocês têm uma estratégia para não deixar isso acontecer de forma alguma. Mas a gente vê que no Brasil hoje, uma criança, um pré-adolescente, termina o fundamental inteiro sem nunca fazer uma maquete. E na minha época, eu fiz umas 5. Então, assim, nem feira de ciências tem mais hoje em dia. É muito triste isso. E a gente busca entender essas formas essas metodologias diferenciadas, que embora vocês sejam da educação infantil, vocês procuram trazer essa abordagem diferenciada. Essa questão do lúdico, o artesanato, a massinha, o palito de picolé, como que vocês trabalham isso na Minimi? O lúdico é fundamental para uma criança pequena e, na verdade, para uma criança. Né? Assim, sem a brincadeira, a gente não tem conexão com a criança. A criança aprende com a brincadeira. Aquilo ali, para ela, é muito além do brincar como a gente, enquanto adulto, entende. É a vida dela. É sério, né? O brincar para a criança a essência dela, é a essência da infância. Se a gente não está dentro daquilo ali, a gente não tem conexão e aí não tem efetividade nenhuma no que a gente está tentando fazer de desenvolvimento com ela. Então, qualquer estratégia focada para uma criança pequena, até para uma criança de Fundamental 1, também tem que ter um olhar do lúdico ali por trás, do jogo, da brincadeira, de você trabalhar isso de uma forma que vá fazer sentido para aquela criança. Se não tem, né, sentido, a criança não vai ver valor naquilo ali. Vai ser muito mais difícil se você conseguir fazer com que ela aprenda. A resposta pronta, né? Cobrir pontinho, qual é o sentido que a criança vê naquilo? Né? De você botar ela para cobrir pontinho numa folha de A4 fechada. Para ela, né, aquilo ali não vai fazer tanto sentido enquanto possibilidade de aprendizado. Existem outras formas muito mais interessantes e que vão trazer muito mais efetividade para ela. Então, precisa do lúdico. Sem o lúdico, a gente não consegue ter uma abordagem realmente com efetividade. Precisa ter o hands-on, né? O mãos na massa. Sim. Isso é fundamental. É o que faz a gente usar o palito de picolé para fazer a maquete que você está falando. Tem que ter. Se você não bota a mão na massa, é muito mais difícil você aprender. Você aprender fazendo pode ser qualquer coisa, né? Você dá o brinquedo ali pronto para ela, com certeza. Só aquilo. Mas o palito de picolé, as coisas, né, que você trouxe, que chama de material não estruturado, é um galho. Sim. E aí a gente vai criar o quê com esse galho? Ele vira coisas incríveis, vira um robô, vira uma maquete, vira uma cidade, mas Sim. é um objeto que a criança vai dando significado, né, para aquele objeto. Então a gente faz lá, tá? Muita maquete, a gente faz Que bom, graças a Deus. Muito bom. A gente faz bastante. E uma coisa que eu queria saber de vocês, a gente sabe que vocês enfatizam muito essa questão do relacionamento, né? E a construção de diálogo é fundamental. Hoje em dia as pessoas não têm ideia de como começar uma redação. As pessoas, por exemplo, numa abordagem de uma sujeito tem lá uma certa idade, chegou um fiscal na empresa, a pessoa não sabe atender aquele fiscal. Mas isso começa lá atrás. Você tentando negociar com um coleguinha para você jogar bola, para você brincar primeiro, porque você vai embora mais cedo. Essa capacidade relacional de diálogo, como que vocês trabalham isso na Minimi? No dia a dia. Assim, escola de educação infantil é cotidiano, né? O diálogo tem que estar presente em tudo que a gente faz. Então, as crianças são o tempo todo estimuladas a colocar o que elas estão sentindo, o que elas querem, os desejos, os medos, as ansiedades, né? As tristezas. Né? Você trabalhar com uma criança pequena, sentimento, é fundamental, até porque o cérebro dela está se formando, né? Ela não sabe lidar com aquilo ali. Então, quando ela nomeia, quando ela fala, para ela é um momento de aprendizado fundamental. Então, quando você pega uma criança de 2, 3 anos de idade e fala, ela está chorando,
né? Tá num momento de birra. Quando você para e fala, eu estou entendendo, você tá triste? É isso? Quando você fala para ela, o que está acontecendo? Fala para mim, você está triste? Né? Isso para ela começa a entender o que ela está colocando ali na cabecinha dela, e o córtex pré-frontal dela, que está em formação, começa a se desenvolver. Ela começa a construir ali uma capacidade muito maior de lidar com aquilo. E aí a birra vai começando a diminuir, né? Vai começando a ser de uma outra forma, que ela vai conseguir se colocar, ela vai conseguir falar, eu não quero fazer isso, eu quero fazer outra coisa, eu estou cansada, eu estou com fome, eu estou com sono. Né? Isso para a criança é fundamental. A gente trabalha isso no dia a dia lá. Né, Sim, e o diálogo é uma forma de... a ideia elaborada exposta. Sim. Né? Quando a gente está conversando, eu estou colocando o que eu estou pensando de alguma forma. E aí a gente também precisa ensinar essa criança a pensar. É por isso que, como a Laila deu o exemplo de cobrir pontinho, que é muito bom, a gente não trabalha com esse olhar, porque a gente não vai dar uma resposta tão pronta para a criança. Ela está desenvolvendo uma ideia, criticando, isso não funciona, isso funciona. E uma outra forma que a gente trabalha nisso também é uma equipe muito capacitada para saber fazer as perguntas corretas para a criança. Como é que eu não vou dar uma resposta pronta? A criança me fez uma pergunta. E aí eu vou incentivar essa criança a caminhar com ela para que ela encontre essa resposta da pergunta dela. E aí a gente começa a ensinar essa criança também a ter outras ideias, a desenvolver a criatividade, a vir com outros argumentos, que vai ajudar muito na relação, né? Não vamos por esse caminho, vamos por esse, disso eu não gosto, mas disso aqui eu gosto. Mas falando de um adulto que você trouxe, de diálogos profissionais, negociações e tudo mais, ele vai precisar saber construir ideias e argumentos diferentes, né? Romper aquela caixinha ali que é tudo dentro aqui. Não, eu quero fazer de uma outra forma. Então, para essa criança tem que saber pensar de uma outra forma, né? Isso também é ensinado na primeiríssima infância. Com certeza. A criança está o tempo todo, né? Como a gente estava falando, né? As pesquisas delas, a gente não dá a resposta pronta, é a gente trabalhar com ela com projeto de pesquisa. Né? Que a criança levantou uma hipótese e te perguntou sobre aquilo ali. Vamos fazer com que ela teste a hipótese. A gente não precisa dar a resposta pronta para ela. Quando a gente faz com que ela teste a hipótese e que ela aprenda com esses resultados, vai ser muito mais significativo para ela. Ela vai aprender a pensar, né? Ela vai aprender a criticar. Ela vai olhar e falar, não, por esse caminho não deu certo, eu vou testar uma outra hipótese. Ela vai elaborar outras hipóteses a partir disso. Então, é muito mais efetivo a gente fazer dessa forma. Uma curiosidade. Científico. Uma curiosidade que eu tenho. Pesquisas recentes mostraram que a gente tem hoje uma geração com QI inferior à geração passada. Isso é alarmante. Em qualquer país sério, seria momento até de uma reforma educacional. Aqui, foi só mais uma manchete que passou e muita gente nem se lembra, né? E uma curiosidade que eu tenho, vocês conseguem na educação infantil detectar problemas em fase embrionária, por exemplo, descalculia, disgrafia, essas dificuldades assim que se manifestam mais à frente? Sim. Existem sinais que aparecem já desde a educação infantil, já desde muito cedo, né? Assim, de algumas questões neurológicas, né? De neurodivergentes. A gente consegue detectar alguns sinais. Diagnóstico? Não. Tá? A gente faz isso com muito cuidado. Primeiro que a escola não dá diagnóstico nenhum. Quem dá sempre é um médico, é um profissional, é uma junta profissional que são é uma investigação multidisciplinar da área da medicina, né? É muito mais profundo, mas a gente vê sinais. A gente alerta as famílias, a gente fala para conversar com pediatras, a gente vê. A gente vê sinais comportamentais, a gente vê sinais cognitivos, a gente vê sinais motores, a gente vê sim, já desde bem cedo. Perfeito. E nisso, quando a gente observa certas questões, por exemplo, disgrafia, a criança não consegue escrever em linha reta, ou tem aquela limitação com cálculo, raciocínio lógico muito devagar. Geralmente, quando vocês identificam isso, vocês sinalizam às famílias e qual o tipo de reação que essas famílias esboçam? Porque às vezes é o momento da criança, aquilo vai melhorar. Sim, mas é bom manter uma observação naquilo para ver se isso permanece ou se evolui. A gente não diagnostica. Exatamente, é normal. Essa relação tem que ser muito cuidadosa. Muito cuidadosa. E vem de uma relação construída. De novo, a gente vai falar de relacionamento. Né? Essa relação escola-família,
É uma relação importante, é uma relação que tem que ter proximidade. A gente instiga e valoriza muito isso lá na Minimi. É um pilar importante nosso. Então, até a gente chamar uma família e conversar com ela, como é que está a coordenação motora dessa criança em casa? Que tipo de atividades essa criança faz de escrita, né? Para a gente poder conversar sobre esse assunto, como é que a gente está vendo na escola, a gente já tem uma relação de confiança estabelecida. É claro que as reações são as mais variadas possíveis. Está tudo bem, né? Às vezes você também está observando em casa, tem uma preocupação, já está com outro olhar. A escola vem com uma observação da escola também. É claro que é uma preocupação, um baque para essa família. Obviamente. Então, tem alguns que vão reagir de maneira mais muito variável, fluida, né? Que já estão mais atentos. Tem alguns que vão reagir com uma resistência. E está tudo bem, a gente está ali nesse caminho mesmo, né? Para ir andando juntos. Mas não é do nada, né? É fruto de uma observação e de uma conversa, de uma relação que já vem aí. E é uma responsabilidade ética da escola alertar as famílias e conversar e trocar caso a gente comece a ver e perceber sintomas, sinais, né? Ali que indicam que essa criança, né, pode ter algum diagnóstico ou até mesmo indicar a necessidade de algum tipo de acompanhamento de algum outro profissional, como, por exemplo, uma fono, né, que vai ajudar essa criança a se desenvolver de uma forma melhor. E quanto antes essas intervenções são feitas com esse tipo de profissional, é melhor para essa criança. Né? Ela vai ter um resultado mais rápido. Porque existe uma plasticidade ali que não volta novamente. Então, quando a gente intervém, né, precocemente, a gente está ajudando essa criança, né, a ter mais qualidade de vida no futuro, se for o caso dela ter um diagnóstico. Perfeito. A Minimi desenvolve atividades físicas diárias com essas crianças? Sim, a gente tem atividades com psicomotricidade, né, educação física, a gente tem yoga com as crianças também. E o dia a dia de uma escola de educação infantil tem que trabalhar movimento. O movimento é como a criança aprende também. Ela aprende com todos os sentidos. Não dá para a gente achar que uma criança de 2 anos de idade vai ficar sentada numa mesinha. A gente sabe que ela pode ir muito além disso. Enquanto ela está andando, enquanto ela está correndo, enquanto ela está virando cambalhota, ela está aprendendo. Subindo escada. Subindo escada, escalando Isso tudo faz parte de uma escada de desenvolvimento que até foi muito estudada por uma pediatra austro-húngara, Pickler, né, que fala que através do movimento existe ali uma linha muito paralela do movimento do motor e do cognitivo. Então, que antes de uma criança pegar um lápis e ter o movimento de pinça, de fazer o nome dela numa letra cursiva, ela vai, com 3 meses de idade, virar o corpo dela, girar, enquanto é um bebezinho, né? E que existe aí todo um processo de reprogramação neural, por exemplo, quando a gente passa a ver o mundo da vertical, quando o bebê fica em pé. Isso aí muda muito para um bebê. Então, essa escada de desenvolvimento que tem um motor muito presente é fundamental ser analisada dentro de uma escola de educação infantil também. A gente precisa disso. E a gente faz isso muito lá na Minimi, sim. Todos os brinquedos que a gente tem no parque da Minimi tem um objetivo, né, de estímulo de atividade. Seja uma rede que a criança pula, a escadinha que ela vai subir, o escorrega, um tanque de areia, um gramado que ela corre, a terra que ela vai colocar o pé. Né? Exato. Então, vai além da aula de psicomotricidade. Né? Até porque, para a gente se relacionar, para a gente conseguir entender e ouvir o outro, primeiro a gente precisa se conhecer. Então, o ser humano, a gente começa muito do micro para o macro. Né? Então, o bebê primeiro, ele tem que entender quem ele é. Uma criança pequena, primeiro, ela começa a se separar da mãe. Então eu sou diferente da minha mãe. Então eu sou uma pessoa, ela é outra. Então quem sou eu? Ela começa a perceber o mundo muito a partir dela. E isso aí vai se ampliando aos poucos. Isso também é papel da escola, né? De fazer esse olhar que começa dentro dela. Então, para isso, ela tem que trabalhar o corpo dela. Ela tem que entender quais são as partes do corpo dela. Como é que ela pode se movimentar? Como é que ela pode usar a mão dela para pegar alguma coisa? E por aí vai. Perfeito. Quando a gente fala também na questão de relacionamento, de interação com o outro e até mesmo com o mundo de uma forma geral, a gente também pensa na questão de conflitos. Né? Sim. E é muito comum na educação infantil criança morder uma outra, beliscar uma outra. Como que vocês lidam com isso
dentro da Minimi para evitar esse tipo de coisa? E na eventualidade de acontecer, quais os procedimentos que vocês utilizam? Acontecer vai acontecer, tá? Não tem como não ter. É o cotidiano. É o cotidiano, Sim. realmente. As crianças, né, existe uma fase chamada fase oral. Enquanto a criança está imersa nessa fase oral, a mordida vai fazer parte. É muito difícil não acontecer isso dentro de uma escola. Não é com uma intenção de agressão, né? Não, ela quer se comunicar. Né? Eles estão aprendendo a olhar o mundo e a querer interagir com esse mundo. E o que ela tem de principal forma de comunicação dela, nesse primeiro momento, é a boca. E ela vai fazer esse movimento na mordida. Até para dizer, oi, amigo, tudo bem? Né? Não é o conflito. Isso aí não é nem de conflito. Então, a gente tem, sim, isso acontecendo numa escola de educação infantil no dia a dia. Como é que a gente faz quando isso acontece? Né? E como é que a gente evita isso para acontecer? Porque não é porque é comum que a gente vai permitir que aconteça. Claro Sim. que não. Né? Primeiro, quantidade de adultos dentro de sala. E o preparo deles de novo, né? E o preparo deles. Como é que é feita essa intervenção? Né? Então, não é uma intervenção de não morde seu amiguinho que isso é feio. De forma alguma, não é isso. É a gente abaixar, olhar no olho da criança e falar, olha, aqui na Minimi a gente não morde. Como é que você pode fazer diferente? E por que não morde? Então, lógico, o amiguinho chorou, que machucou o amiguinho, claro. Então ele vai passar o remedinho no amiguinho. A gente precisa respeitar o corpo do amigo, não pode. A gente tem que respeitar o espaço. Sabendo que não pode morder. Exatamente. Né? Então, a gente tem um número de adultos que realmente é capaz de fazer isso e não só um número. Né? A gente tem pessoas qualificadas para isso, que sabem fazer uma intervenção sem trabalhar com ameaça, por exemplo. Se você morder seu amiguinho, você vai ficar de castigo, não vai poder ir para o parquinho brincar. Não dá para ser dessa forma. A gente hoje já sabe que isso não é efetivo. Né? A criança não entende essa relação causa e consequência dessa forma para aprender de verdade. Tem adulto que não entende, Tem né? adulto que não entende, não é? É verdade. Talvez, Então, número de adultos, forma de intervenção e entender que aquilo ali é um movimento que faz parte da faixa etária. Né? Quando isso acontece na escola, como é que a gente faz? Primeiro, a gente comunica sempre às famílias. Tem que ter uma transparência muito clara nesse sentido. Né? Então, olha, hoje numa disputa de brinquedo, o seu filho foi mordido. Eu não vou, claro, expor a outra criança, mas eu vou dizer que foi mordido. E para a criança que mordeu também. Hoje, numa disputa de brinquedo, seu filho mordeu o amiguinho. Né? Então, a gente tem uma relação muito próxima com as famílias para a gente fazer isso. As famílias precisam estar muito cientes do que está acontecendo. E, claro, está dentro de uma escala normal da evolução da criança? Ok. Agora, não está dentro de uma escala normal. Passou do que a gente espera para a faixa etária, está muito acima. A gente vai chamar essa família, a gente vai conversar, a gente vai tentar entender como é que a gente pode ajudar essa criança a se comunicar de uma outra forma. Né? Às vezes, uma fono ajuda. E, às vezes, até uma mudança de postura da escola, da família, da escola. A situação de uma criança que tinha uma recorrência maior de mordidas, aí de novo a relação com os pais, a gente troca, como é que a gente pode fazer para poder ajudá-lo, né? Porque a gente está conversando aqui, como é que você faz em casa. E a família falou, olha, e aí a gente vai entendendo como é que é, né, essa relação com a criança. E aí esse pai falou, eu brinco muito, lá em casa a gente fala muito, você é tão fofo que eu vou te morder. Então você vê uma sutileza que a gente faz com a criança. Então ela brincava de morder a família, mas numa de que a gente faz com criança, não vou te morder, hein? E aí ela achava que aquilo era uma altíssima demonstração de amor, de afeto. Poxa, meu pai que me ama tanto, diz que vai me morder porque eu sou muito fofo. Então meu amigo também é muito fofo, eu amo meu amigo, eu quero morder o meu amigo. Então, às vezes, não precisa chegar a uma fono nesse caso. A gente tem uma relação próxima e a família reconhece. Porque o mais difícil, talvez, de educar uma criança é você se reeducar como adulto, né? A gente tem que romper um ciclo, romper aprendizados. E até disso, né? Uma fala que eu tenho com meu filho, uma brincadeira que eu tenho, pode estar tendo uma repercussão que no coletivo está sendo negativo. Né? Então, essa observação próxima mesmo. Até porque é muito difícil a gente criar modelos que não são os modelos que a gente viveu, né? Então, sim. Exige uma criatividade que, de certa forma, nem é reconhecida na sociedade. E nos últimos anos, né, talvez as últimas 2 décadas, tudo, até a forma de falar, passou a ser recriminado. Isso é muito ruim, porque se você não testa, você não tem como avaliar. Então, tudo fica no terreno do subjetivo. Muito ruim. De certa forma, compreendi bastante o trabalho que vocês desenvolvem. É um trabalho realmente diferenciado. Quiçá, né, pudéssemos ter isso como senso comum na sociedade. Né? Infelizmente. Para que um dia seja. Não a gente tem
Nós É a somos semente, pessoas né? com muita fé na educação. E essas crianças que hoje podem viver isso, quem sabe as crianças que saem da Minimi de outras escolas que têm uma filosofia com esse olhar, posso estar disseminando isso numa próxima geração. A gente fala isso sobre a Reggio Emilia. A Reggio Emilia é extremamente encantador. E aí a gente pergunta, nossa, mas como é que vocês conseguem, né, ter essa visão, fazer isso tão bem aqui dentro dessa cidade? E a resposta tá, mas a gente não conhece outro tipo de educação infantil. A gente viveu isso. Sim. Né? Então, tomara que um dia a gente consiga chegar lá. Né? A gente tem muita esperança que sim. Quanto mais pais e escolas tiverem essa visão, teremos Melhor, crianças né? com essa formação. Então, esperança. Sim. A autoestima começa nessas coisas, né? Primeira infância Começa quando nasce. Começa começa com muita coisa. E se não for muito bem estruturado nessa fase inicial, depois vai ter que recuperar tempo perdido. Não é que seja impossível, mas é muito mais trabalhoso. Tem que recuperar. Se vai trabalhar muito mais complicado. difícil. Vai vir. Perfeito. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui. É um tema assim que muitas vezes fica negligenciado, né? A questão da criança. Porque o meu já tem 18, o meu tem 30, o meu tem 12, já passou. Só uma criancinha. É só uma criança. Também tem isso, né? E essa questão infantil, ela tem que ser vista. Nunca precisou tanto ser vista, com assim, um número de divórcios disparando na sociedade, em algumas situações, né, número excessivo de padrasto na infância, tá um negócio complicado. E é importante que as pessoas entendam que criança é um capítulo à parte. Criança tem que ter atenção. E nada melhor, com certeza. E ter pessoas que trabalham com crianças, que estudam o processo de formação da criança é fundamental. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui e dizer para vocês que essa câmera agora é de vocês, né? Aí vocês podem se organizar. Diana pode ir primeiro, depois, Lária, se você quiser também. Fique à vontade. Claro. Mandem, por favor, o seu recado para a nossa audiência, porque agora a casa é de vocês. Primeiro conheçam, lógico, né, a Minimi, as nossas propostas, mas muito além, assim, se quem está vendo aqui a gente agora são educadores ou pais, pessoas que têm aí esse contato com crianças, em especial crianças pequenas, que a gente possa ter sensibilizado um pouquinho para esse olhar de suma importância da primeira infância. A gente defende, porque a gente acredita muito que a educação infantil é mais importante que a faculdade. Então, é nessa primeira infância que tudo começa e é um trabalho de dia a dia, é um trabalho de cotidiano. Então, o principal recado que a gente quer passar é valorizem, cuidem, respeitem a primeira infância, porque é o que a gente vai ter muito em breve, né? É a futura, é a geração que a gente está colocando e trazendo. O nosso Instagram, pode falar? Claro. Para quem quiser conhecer, é Minimi Educacão, né? Infantil. Educacão infantil. Lá tem nosso dia a dia, nosso cotidiano, nossos contatos. Quem tiver criança pequena procurando escola, vai ser um prazer recebê-los. Estamos aí à disposição. E para você que quer trabalhar nessa área, a gente sabe que é uma área que precisa muito, muito de profissionais qualificados. Né? Então, a gente fala para vocês que vale investir, que é uma área que precisa, e por precisar não são salários baixos. E, em especial com o inglês. A gente sabe que essa primeira infância é um momento fantástico para aprendizado de idiomas. Então, se você é professora, invista no seu inglês, que o crescimento das escolas bilíngues está aí, né? E a gente é uma escola bilíngue, não é à toa. Né? Então, olhem com carinho isso também. Tá? Muito obrigada. Perfeito. Obrigada, César. Bom, estive hoje aqui com a Escola de Educação Infantil Minimi, que veio trazer para nós uma abordagem acerca da educação infantil, focada numa formação global, uma formação plena, para que tenhamos crianças bem cuidadas, em todas as suas necessidades, explorando as suas potencialidades, para que amanhã sejam cidadãos, pessoas melhores. É uma abordagem muito necessária hoje em dia e quero agradecer muito a você que esteve conosco do início ao final desse episódio, porque é fundamental falar sobre infância nos dias de hoje. E a gente sabe que criança bem cuidada é um adulto mais pleno no futuro, é um adulto com mais facilidade de interlocução com o mundo exterior. E hoje a gente fica por aqui. Quero trazer um recado muito especial para você que, por um acaso,
possui pelo menos 2 anos de experiência profissional, seja na área de eletrotécnica, segurança do trabalho, área de construção civil, secretaria escolar, qualquer área de nível técnico que você, por acaso, possua ao menos 2 anos de experiência, agora é hora de você ter o seu nível técnico. Através do Grupo Desempenho, você pode conquistar a sua formação técnica com apenas uma avaliação. Então, para você que possui essa experiência, entre em contato conosco, o QR Code está na tela. Do meu lado, o QR Code do Grupo Desempenho. Do lado das nossas convidadas, o QR Code da creche Escola Minimi. Então é só você fazer contato, que com certeza você vai encontrar a equipe ideal para atender dentro da sua necessidade. Por hoje nós ficamos por aqui e eu mais uma vez lembro a você, curta, comenta e compartilha, porque aqui o papo é bora trabalhar e a nossa remuneração sempre vai ser o seu engajamento. Sucesso e semana que vem tem mais.